Padre, o Marcos de Bela Vista, interior do Mato Grosso do Sul. Padre Fábio, gostaria de saber sobre o batismo no Espírito Santo e o dom de orar em línguas estranhas. Este dom deve ser exercitado em público, mesmo quando ninguém as interprete? Depende, aí tem, Eu são faço duas questão de questões. perguntar ao Padre Joãozinho, porque ele é um especialista em teologia da libertação, mas é também um especialista em renovação carismática. Ele é um homem que conheceu dois assuntos que dariam pano para manga, mas ele pegou uma questão... E muito inteligente a questão dele, porque muito é bíblico, né? Como é o nome dele? O Marcos. Marcos. Lá de Bela Vista. A questão do batismo no Espírito, eu não vou fazer um discurso longo, eu vou fazer um discurso breve. O batismo no Espírito é um desdobramento do batismo sacramental. Porque muita gente pensa que eu sou batizado. Não. Eu comecei a ser batizado no batismo e eu sou um batizando, não um batizado. Porque o batismo é dinâmico. E cada vez semente, né, padre? É uma semente. Se não é cuidada... Porque eu vou sendo... Paulo diz assim, que está crescendo em mim a estatura de Cristo. Ele fala a profundidade, a largura, a altitude. Cristo, até ele se tornar tudo em mim, até eu poder dizer assim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, então eu sou totalmente batizado no céu. Não é? No céu, quando Cristo for tudo em todos, lá o batismo será pleno. Enquanto eu estou aqui, eu estou passando por um processo batismal. Por isso que a palavra batismo significa mergulho em grego, batismoi. Então eu mergulhei e cada vez vou para águas mais profundas. É bonito quando você assiste um programa aqui em Direção Espiritual, quando você lê um livro, quando você participa de um retiro, você vai mergulhando, né? Escuta um disco, você vai mergulhando em águas mais profundas, até que Cristo seja tudo em você. Cada vez que você dá um mergulho mais fundo, é um batismo no Espírito. Por isso, batismo no Espírito não é um batismo no Espírito, é todo dia. E esse é um processo. Equívoco que às vezes dentro da renovação carismática as pessoas têm, né? Que acha que a pessoa foi batizada no Espírito naquele dia. Não. Ela pode ter vivido várias outras experiências de batismo no Espírito, mas algumas manifestações, como orar em línguas, aconteceu somente naquele dia. Por isso que algumas pessoas preferem outras expressões ao invés de batismo no Espírito, que signifiquem melhor um determinado momento de tomada de consciência do próprio batismo, não é? De desdobramento do próprio batismo. Como se alguém participasse de um retiro com você, Fábio, e no final cai como que escamas dos olhos e ele diz... Agora eu estou entendendo melhor. Estou entendendo isso. Nesse momento caiu a ficha. Isso seria batismo no Espírito. Agora veja bem, o dito dom de línguas é alguma coisa muito profunda. É interessante um texto de Santo Agostinho, que na época dele era muito comum a glossolalia, né? Até no século IV, século V, o canto gregoriano era canto em línguas. Não era um problema, né? Era nas comunidades gregas, era um gênero literário. Né? Era quase que uma regra dentro da igreja. Mas nas comunidades gregas, né? Não nas comunidades romanas, latinas, nem nas comunidades judaicas. Por exemplo, em Jerusalém não se rezava nem cantava em línguas. Aquele dom de línguas de Atos dos Apóstolos, lá do dia de Pentecostes, é um paralelo com a Torre de Babel. Na Torre de Babel confundiu as línguas, em Pentecostes, quer dizer, os homens quiseram subir e se confundiram. Em Pentecostes Deus desceu e a harmonia aconteceu, todo mundo se entende. Mas Agostinho diz assim, que se eu não tenho mais o que dizer para Deus, porque a minha inteligência acabou, eu não sei dizer para ele o que ele é, vou dizer, eu te louvo, Senhor, mas acabou, não tenho mais palavras, mas eu ainda tenho um grande desejo interior de louvar, mas não sei mais o que dizer. O que eu posso fazer? E então ele diz, jubilar. E ele chama esse dom, esse murmúrio de amor em prece, ele chama de jubilatio. Né? É quando não tem mais o que dizer, eu murmuro. O padre Zezinho e eu temos longos debates sobre o dom de línguas. E um dia, dando uma palestra, perguntaram para ele, eu e ele estávamos dando uma palestra junto, perguntaram para ele o que era o dom de línguas. Ele disse, isso aqui é assunto para o Joãozinho, que é meio carismático. Aí eu falei, olha, uma vez um padre jovem, ainda não tinha muita prática, e resolveu fazer uma música de Maria. E começou a Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte. Aí ele ficou esperto, né? Ele está assistindo esse programa, que ele é o maior ouvinte da Canção Nova, mais assíduo, mais fiel. E aí ele começou a cantar, mas só que chegou no refrão, Fábio, eu estava contando, ele não tinha mais o que dizer, ele já tinha dito tudo.
Maria de Nazaré, fantástica essa música. Aí, ao invés de rezar, cantar assim, Ave Maria, originalmente, a primeira gravação foi assim, laralaialaia, laralaialaia, laralaialaia. Isso para mim é dom de línguas. Não colocar, é uma prece não conceitual. E sabe qual é o dom de línguas mais sublime, do meu ponto de vista? É o silêncio. É quando diante de Deus, por exemplo, da hóstia consagrada numa adoração eucarística, você até tem uma música que diz assim, não tenho nem palavras para me expressar. Então cala. Fica quieto dentro do sagrado. Oração, né? Faz parte da liturgia a pausa, né? É o silêncio apofático que se fala, né?